Chegamos ao 10º encontro de extensão do IFPE, com o tema central A Prática Extensionista, Desafios para a Integração com o Ensino e a Pesquisa. O tema referente ao nosso projeto em questão trata-se de jardins sensoriais como meio de interação entre o homem e o meio ambiente. A área temática trata-se de meio ambiente. A equipe executora do projeto é composta pela coordenadora Emanuela Costa Santos, e os discentes voluntários Andressa Lamanda Lima Silva, no caso eu, José Lucas de Santana Coutinho e Sinara Cíntia Barros da Silva. Mas afinal, o que são jardins sensoriais? São ambientes em que as pessoas possam interagir por meio de plantas de diferentes texturas, cores, sabores, sons do ambiente, estimulando e trabalhando o desenvolvimento cognitivo, desde a sensação à percepção através dos 5 sentidos, como ilustrado na imagem, a visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Bom, como cada vez mais as pessoas estão em ambientes fechados, tem-se buscado novamente a interação do homem com o meio ambiente. E nada melhor do que um jardim sensorial, que trata com enfoque disso. E quem são os beneficiados? O público em geral, principalmente pessoas de todas as idades, com surdo-cegueira, deficiência visual, auditiva, tátil, cognitiva e múltiplas. Além disso, pessoas que necessitam de relaxamento e contato com a natureza para retomar a integração do seu corpo e seus sentidos. Isso pode ser usado muito em tratamentos fitoterápicos, ou melhor dizendo, de fisioterapia, porque essa interação do homem com o meio ambiente é muito benéfica para a saúde humana. Além do mais, a questão do tato, de você tocar nas plantas, a questão do olfato, você sentir o aroma das flores, das plantas em questão ao redor, no espaço, a questão da visão, para aqueles que podem ver, aquele aspecto visual colorido das plantas que estão no jardim. E a questão da audição, por exemplo, se você colocar um sino dos ventos para enfeite no jardim, você vai causar uma percepção sonora dessas pessoas. Então, é um ambiente que traz paz e relaxamento, que é essencial para essa interação do homem com o meio ambiente. Quanto à identificação, cada espécie de planta é importante ter a identificação, com as informações do idioma do país e em braille, com o nome científico, nome comum e origem e uso da planta. Pronto, por que em braille? Porque muitas pessoas que têm deficiência visual não vão deixar de se inteirar da informação daquela planta em questão, pois é primordial que a planta que esteja no jardim sensorial tenha identificação, para que assim a pessoa possa saber que espécie é aquela e entre outras informações primordiais. Olá, sou o Lucas e vou falar um pouco para vocês sobre o objetivo geral do projeto, que é a implantação de um jardim sensorial no Instituto Federal de Pernambuco, campus Vitória Santo Antão. Este que tem por alguns objetivos, o intuito de abrir para o público e ele ter o contato em si com o jardim sensorial, representando em si o meio ambiente. Além disso, ele pode servir para uma forma de aprendizado de uma forma mais lúdica, por exemplo, para estudantes do ensino básico, estes que podem ter, através do jardim sensorial, noções de matemática, noções de espaços, noções de tempo. Isso porque o aluno, ao entrar no jardim, ele pode ver questões como a geometria do vaso que está dando suporte à planta, o crescimento da planta que o aluno pode acompanhar à medida que ele for visitando o jardim. Então, isto é um dos benefícios que pode trazer. Além disso, para o ensino da ciência, o aluno pode aprender sobre a questão da fotossíntese, que é como a planta se alimenta. Então, esse primeiro contato, ele vai ter a noção de que forma a planta se alimenta. Além disso, entender que o processo de respiração da planta, quando ela absorve o dióxido de carbono e emite o oxigênio, é quando nós, seres humanos, respiramos o oxigênio e expiramos o dióxido de carbono. Então,
aquilo que a planta absorve é o que vai limpando a atmosfera, o ar da atmosfera. Um ponto positivo a ser explicado para as crianças. Também ela vai ter a noção do cuidado que se deve ter com o meio ambiente. No caso, o jardim, que a criança não pode jogar lixo naquele ambiente, então tem que se preservar o meio ambiente, que é algo no geral para ela levar para uma vida em sociedade. E os objetivos específicos do jardim sensorial é colocar grama para deixar o ambiente mais harmônico. Isso porque as pessoas, quando forem visitar o jardim, elas podem ali colocar um pano e servir para fazer o seu piquenique naquele local, se sentir de forma confortável, poder caminhar descalço no ambiente, já que é um ambiente limpo. Além disso, também fazer cobertas para proteger as plantas e fazer o sombreamento, já que algumas plantas são mais rústicas, mas outras não, são mais sensíveis à questão da insolação, dos raios solares e, e da chuva. Isso pode levar a planta à morte. Também concluir o telhado do poço e inserir um sino dos ventos, já que este sino, esse material com a questão do vento, ele vai ter uma dinâmica naquele ambiente, vai levar um som, trazer algo mais harmônico para as pessoas. Além disso, inserir plantas medicinais na mesa, já que esta possui substâncias naturais e que podem trazer benefícios à saúde humana. Por exemplo, fazendo-se chás para acalmar a pessoa. Também fazer canteiros com flores, seccionar cerca que delimita o jardim com CDs, isso dando outra destinação aos objetos descartados por nós no ambiente. Realizar oficinas destacando a importância da interação homem-natureza e fomentar o respeito ao meio ambiente através da educação ambiental, algo muito frisado nos dias atuais. Permitir maior contato com o público-alvo, com a natureza. Também, as plantas que compõem o jardim. Para se fazer o jardim, não se faz com monocultivo, uma única espécie, e sim um policultivo, várias espécies que vai trazendo ali para o jardim, para o ambiente como um todo, uma diversidade de, de espécies e possui várias destinações, várias especificações para o ambiente, que algumas delas são o amendoim forrageiro, que é uma planta de cobertura, ela impede as plantas espontâneas de se alastrarem ali no ambiente. O abacaxi roxo, que serve como uma planta ornamental para aquele ambiente. Também temos o brasileirinho, babosa, uma planta muito utilizada para algumas pessoas antigamente, até mesmo como uma planta medicinal, isso para curar cicatrizes. A boa-noite, benedita, o cacto, o capim-santo, uma planta também medicinal utilizada para se fazer chás, o crote, dinheiro em penca, dracena vermelha, espinha de São Jorge anã, a hortelã, a helicônia, o ipê. Deixa o crescer, também vai gerar sombra para o ambiente. A jiboia, o jasmim, lambari, margaridão, outro que tem um crescimento muito rápido e pode servir de sombreamento para as plantas mais sensíveis à questão da insolação. Às 11 horas, a palmeira, a pleomele, a samambaia e as trepadeiras. Eu me chamo Sinara Cíntia e sou bolsista voluntária do projeto Jardim Sensorial, coordenado pela docente Emanuela Costa, e vou mostrar agora os resultados, ou seja, o que foi feito até agora no jardim. Bem, concluímos o caminho dos pés, no qual utilizamos madeira, seixo, garrafas PET, grama, bambu e, por último, areia. As pessoas elas vão sentir com os pés cada material e assim elas vão estimular o tato. Fizemos também o plantio de algumas mudas na entrada do jardim para deixar mais harmônico. De um lado, utilizamos mini espadinha de São Jorge anã e do outro lado, abacaxi roxo e algumas trepadeiras.
Utilizamos também pneu, cano de PVC e tintas para confeccionar uma girafa no meio do jardim e assim deixar mais bonito o centro do jardim. Ainda sobre as decorações, para dar mais comodidade aos visitantes, fizemos 3 bancos de pneu, na qual pintamos eles, e também utilizamos disco de madeira para servir de assento. Também fizemos vaso de pneu para o plantio de capim-santo. E também fizemos uma flor de pneus próxima à entrada do jardim, para dar um ar mais alegre assim que os visitantes entrarem no jardim. Plantamos nele palmeira, beldroega, boa noite, crote e beneditas. E como vocês podem ver, já está florido e bem bonito. Também demos início a um caminho pelo meio do jardim para que as pessoas possam pisar para evitar assim pisar na grama e sim por esses caminhos de areia com brita. E também fizemos o plantio de helicônias e margaridão para servir de cerca-viva no jardim. Também reformamos a mesa, utilizamos PVC e também cobrimos elas com uma lona. E essa mesa, nós vamos colocar nelas mudas medicinais. Também fizemos o plantio de tumberge azul, que é uma trepadeira, na cerca que delimita o jardim. E também fizemos o plantio de amendoim forrageiro ao redor do posto, onde será a parte de audição, que dentro desse posto vai estar o sino dos ventos. E também fizemos pintura de alguns pneus para a confecção do jardim, como vocês podem ver. Também tivemos a ajuda de alguns voluntários para retirar um entulho do jardim e também retirar as ervas daninhas. Na foto do meio mostra a irrigação que é feita diariamente no jardim. E por último, mostra também a medição do jardim que fizemos para realizar o croquis. Essa primeira foto mostra um pneu com planta que colocamos na árvore para deixar mais alegre o jardim. E também plantamos ipê. E esse é nosso jardim vertical. Como vocês podem ver, já está com flores e alguns insetos polinizadores. E nesse jardim vertical utilizamos garrafa PET, fizemos arrecadação de garrafas e recebemos uma boa quantidade e fizemos o jardim vertical. E essa visão mostra o nosso jardim, como ele está atualmente. E esse é o nosso perfil do Jardim Sensorial no Instagram, que é @jardim_sensoriais. E nele fazemos publicações, enquetes nos stories. E os agradecemos ao IFPE Campus Vitória de Santo Antão, a coordenadora Emanuela Costa, a coordenação de extensão, a CGP Campus Vitória e a Pró-Reitoria de Extensão. Obrigado pelo apoio e pela atenção.